Eu sou a Anividei e hoje nós vamos falar a respeito de Carrie a Estranha, o primeiro livro publicado do Stephen King. Eu já vou avisar que nós vamos ter a parte sem spoiler. Quando eu for falar do final, eu deixo aqui bem avisado para que vocês que não querem pegar spoiler possam, sair do vídeo. Aqueles que querem permanecer, que já leram ou que não se importam, possam permanecer. Então fique tranquilo que esse começo do vídeo não vai ter spoiler. E aqui nós vamos acompanhar a história de Carrie White. Carrie White, ela tem 17 anos e durante uma aula de educação física, depois que as garotas vão para o vestiário, estão ali tomando banho, ela menstruou pela primeira vez aos 17 anos. Só que ela não faz ideia do que está acontecendo, gente. Ela está assim, ó, totalmente perdida. As garotas começam a fazer um bullying muito pesado com ela no vestiário, começam a gritar com ela e tudo, jogar absorventes na garota. Então é uma coisa bizarra. E aí ela fica assim, ó, meio que totalmente perdida, ela não sabe o que está acontecendo ali. E ela vai ser salva, né, ali de toda aquela algazarra pela professora. A professora que está ouvindo todo aquele barulho, ela vai até lá, vai acabar com aquela algazarra, vai perceber que Carrie não faz ideia do que está acontecendo. E é uma coisa bizarra, porque aos 17 anos, a mãe dessa garota já deveria ter tido uma conversa com ela. E a professora fala, nossa, mas como assim? Leva a Carrie até o diretor e chegando lá, o diretor dispensa ela das outras aulas, mas a professora, ela não quer que isso fique por isso mesmo. Ela quer que essas garotas elas sejam punidas. E a punição que esse diretor vai fazer para elas é, além da detenção, essas garotas vão ser proibidas de ir ao baile. E olha, é uma coisa que essas garotas que são muito populares, é lógico que elas não querem ser privadas do baile. Nesse episódio de bullying, a Carrie ela percebe que ela tem poderes telecinéticos. E durante esse trajeto da escola até em casa, ela vai até mesmo movendo carros, né? Então ela percebe ali que ela tem esses poderes e pode ser que esses poderes tenham se manifestado durante a infância, mas ela não fazia ideia. Então é nesse período de grande estresse que os poderes se manifestam de forma mais grandiosa e ela vai perceber. Ali ela não tem muito controle, ela ainda está testando tudo. Quando ela chega em casa, a mãe que deveria acolhê-la, deveria explicar tudo, na verdade já deveria ter explicado, não é mesmo? A mãe vai ficar furiosa com Carrie. E você fala, gente, mas como assim? A mãe vai dar um tapa na cara dela, vai dizer que agora ela era uma pecadora, que agora o cheiro do sangue vai atrair os meninos e não sei o quê. E você vê que ela é uma pessoa totalmente transtornada, gente. É uma coisa bizarra. Você vê que a mãe, ela é uma fanática religiosa, daquelas assim, ao extremo. O pai da Carrie, ele faleceu, ela só tem a mãe, que é a Margaret White. Você fica com muita pena dessa garota, porque ela não tem apoio na escola, ela sofre bullying pesado, em casa que deveria ser um lugar de segurança, ela sofre com essa mãe louca. E aí, voltando às garotas que fez bullying com ela e que a professora não deixou barato e pressionou que o diretor ele tomasse algumas atitudes, nós temos aqui a Sui. A Sui, ela é uma garota muito popular, mas você vê que após esse período em que ela fez bullying, ela participou do bullying ali, ela fica muito arrependida. Ela é a namorada de Tommy e ela fica bem arrependida, ela demonstra que realmente ela não achou certo o que ela fez, por mais que ela não foi aquela que incentivou o bullying e tudo mais, ela estava ali participando e ela vê como essa reprimenda, essa detenção, ela vê como esse fato dela não ir ao baile algo justo, porque ela percebe que ela fez algo errado. Apesar de que Tommy, o namorado dela, vai poder ir ao baile, mas ela, coitada, não vai poder. Mas ela aceita todo aquele castigo porque ela sabe que ela fez algo errado. Por outro lado, nós temos a Chris. Chris é namorada de Billy Nolan e ela não está satisfeita com tudo aquilo. Ela também é popular e tudo, mas ela é uma garota muito cruel. E ela não acha justo o que aconteceu com ela acha que Carrie tinha que sofrer bullying mesmo, ela é totalmente desprovida de arrependimento algum
E Billy Nolan, lá na adaptação de 1976, foi interpretado inclusive por John Travolta. É uma adaptação bem antiga, eu não fui lá para ver, na verdade. Eu acho que eu vi há muitos anos atrás, eu não lembro muito bem, mas eu não quis ver esses filmes. Normalmente, eu tenho medo que essas adaptações elas envelheçam mal, e o livro aqui, né, claro, é bem mais completo, então eu procuro não ver as adaptações, apesar que saber que John Travolta fez o Billy Nolan me interessou bastante, né? Então, se você depois quiser ver essa adaptação, eu acho que vale a pena. Daí a Cris, o que acontece é que até mesmo o pai dela vai até a sala do diretor para poder ameaçá-lo e tudo, mas o diretor não volta atrás, o que é algo que eu particularmente fiquei muito feliz, porque eu falei, gente, não é possível que essa garota, né, ela vai simplesmente se safar porque tem um pai influente. Apesar de que quantas Cris nós conhecemos que o pai é influente, ou a mãe, né, e vai lá e aponta o dedo nas pessoas para que os filhos eles se safem das punições que mereciam. Só que às vezes o que acontece é que de início esses pais eles podem achar que estão fazendo uma boa coisa, estão livrando o filhinho coitadinho, mas a verdade é que eles estão criando pessoas que lá na frente vão enfrentar consequências muito sérias, porque a pessoa cresce, né, o adolescente, a criança, ele cresce sem limites, ele cresce achando que tudo ele pode fazer, mas na sociedade, gente, não é assim que funciona. Na vida adulta, não é assim que funciona. Quando chega no trabalho, quando chega lá fora, não é isso que vai acontecer. E ele vai chegar uma hora que vai sofrer as consequências. É muito fácil chegar no diretor ali, né, no caso aqui da escola da Carrie, e apontar o dedo na cara dele e ameaçá-lo, né? Ele pode até perder o emprego ali, mas o que a pessoa está causando no próprio filho é algo que nunca mais ela vai ter como consertar. Né, e as consequências vão ser muito sérias lá na frente, porque é assim que acontece. Quantos e quantos casos a gente não vê de pessoas que se tornaram fracassados, sendo que tinha todas as oportunidades do mundo, simplesmente porque os pais acharam que, ai, coitadinho, meu filho não pode sofrer com isso, meu filho não pode ser punido, ele não pode ser chamado a atenção. Beleza, lá fora o mundo ensina. Mas então, voltando aqui à história, o que acontece é que a Sui, a garota popular, que não vai poder ir ao baile, mas que é muito gente boa, muito querida por todos e que se arrependeu do que fez com a Carrie, o que ela vai fazer é que, com todo esse arrependimento, ela não vai poder ir ao baile mesmo, ela está ajudando na organização, na decoração e tudo, e o que ela faz é convencer Tommy, o namorado dela, a chamar a Carrie para o baile. Ela sabe que Carrie não vai ser chamada por ninguém e ela imagina que seria uma forma dela meio que se desculpar com a Carrie, porque afinal de contas a garota poderia então ter uma noite especial, uma noite normal como todas as outras pessoas. É claro que às vezes quando a gente vê, né, ouve falar assim, ai, ela pediu ao namorado para chamar a outra para ir para o baile. Mas, gente, o baile, né, não é aquela coisa só de namorados e tudo. Ela estava tranquila, é claro que o namorado ia chamar a Carrie e que tá tudo certo, né? Eles só iam ser como amigos ali. Tommy vai chamar a Carrie, ele vai ser convencido pela namorada, ele também demonstra ser um garoto muito bacana, sabe? Ele é um garoto de boa ali, ele vai chamar a Carrie. E é engraçado que Carrie, de início, acha que aquilo é uma piada, tipo, tá, e agora? Que hora que vem a piada, né, da vez? Ela já está acostumada a sofrer bullying. No começo desse livro, vai contar todos os bullying que ela, todos não, né, uma boa parte, logo no início já fala, ah, quando Carrie aconteceu isso e isso, e é uma parte, assim, que realmente te perturba, porque são muitas coisas que essa garota sofre. Inclusive, Carrie foi inspirada em duas garotas reais. Stephen King, ele nos conta que ele teve duas colegas de classe que, infelizmente, como ele era um garoto adolescente igual a todos os outros, ele não fez bullying com ela, mas
ele não fez nada para impedir o bullying com essas garotas, e eu acho que isso é uma das coisas que fica marcada nele. Uma das garotas vestia roupas muito feias, né, desbotadas, aquela coisa, e sofria muito bullying por isso, e você pensa: "Que coisa ridícula", sabe, o que que faz de diferente na sua vida a outra pessoa tá com uma roupa feia, né, que você julga feio, e não faz diferença nenhuma, mas as pessoas implicavam com essa garota, e o que acontece é que o dia que ela ganhou uma roupa nova e foi para a escola, foi pior do que quando ela ia com a roupa, né, a roupa feinha ali, porque aí as pessoas fizeram a maior chacota com a coitada, e esse é um caso real, né, de 2 garotas, aí tem a outra garota que sofria de epilepsia, se não me engano. Então, assim, ele pegou fatos reais para se inspirar na Carrie. E aí, voltando aqui ao pedido, né, de ir ao baile com Tommy, ela acha que aquilo tudo é uma grande brincadeira, mas depois ela percebe que não, que é verdade. Mas não parou o sofrimento, a angústia dela por aí, porque você acha mesmo que a mãe da Carrie, a Margaret White, aquela mulher tão fanática religiosa, tão louca, vai deixar a Carrie ir ao baile? Né? Tem outro porém, com que roupa Carrie vai ao baile? E Carrie começa a costurar a própria roupa, o próprio vestido, e você vê de mais bonitinha ela pensando, né, e tal. Só que aí tem outro porém também, ela pensa que aquilo tudo é uma grande piada e pode ser que seja só o fato de Tommy vai dar um bolo nela no dia, ela vai estar toda arrumada e ele vai dar um bolo, mas por outro lado ela pensa que tá, pode ser até melhor, né, eu levar um bolo dele, porque de todos os males o menor, né, de todas as coisas que ela já passou, que é um bolo no meio de todo o bullying que ela passou. E é algo muito triste, gente. E como eu falei, a interação dela com Margaret White é algo bizarro também. Mas aí, antes da parte com spoiler, eu quero falar para vocês que esse livro, ele não é tão fácil de ler para as pessoas que já estão acostumadas com a escrita do Stephen King. Porque aqui a gente vai estranhar que no meio dessa narrativa, no meio da história da Carrie, vai ter ali uns trechos do livro de Shadow Explode. E o que acontece é que são, na verdade, como se fosse uma investigação, como se fosse um documentário que se passa depois da história, e aí ele vai intercalar nessas narrativas. Então a história corta no meio do parágrafo, assim, corta no meio de uma ação, e aí vem essas partes desse livro, que é como se fosse uma investigação de crianças, de adolescentes com poderes telecinéticos. Ele vai te contar o que são esses poderes, ele vai falar um pouco a respeito desses personagens em outros momentos. Então nós vamos ter essa quebra da narrativa e a incorporação desses trechos. Para muita gente que já está acostumado com outro estilo mais maduro de escrita do Stephen King, pode ser que estranhe esse livro. Mas eu confesso que a primeira vez eu estranhei, mas a segunda leitura, que eu já sabia que tinha essas partes, foi bem mais tranquila. Então, talvez, se você já souber que tem essas quebras de narrativa, seja muito mais ok para você. Então, nessa releitura, eu gostei ainda mais do livro. Então, o que acontece é que nós temos aqui essa garota narrando todos esses episódios, né? Nós temos esse convite para o baile, e é um livro maravilhoso que eu super recomendo vocês a ler. Mas agora nós vamos ficar com a parte com spoiler. Então, se você não leu o livro, não quer saber o final, se você já leu, se você não importa com spoiler, então daqui para frente nós vamos falar a respeito sobre todo o final, ok? Se você ficou, eu entendo que você, né, tá ciente aí. Mas o que vai acontecer aqui a partir de agora é que Carrie, ela tá lá esperando Tommy, você vê tão bonitinho Tommy chegando, né, e tudo, para levá-la ao baile. Ela acabou, né, tendo um desentendimento muito grande com a mãe, foi uma coisa bizarra, com muita violência ali entre as duas, mas ela tá disposta, a Carrie tá disposta a ir ao baile com Tommy, e é isso que eles vão fazer.
Chegando ao baile, ela age como uma garota normal e as pessoas tratam ela de forma muito boa. E você pensa, nossa, que coisa legal. Para quem já sabe do final, né, você já espera que uma tragédia vai vir. Mas é muito bonitinho você ver que Tommy chama ela para sentar, chama ela para dançar. Ele não simplesmente vai ao baile, leva ela e deixa jogada lá, não. Ele faz, né, tipo, toda aquela cortesia ali de par e tudo. E as outras pessoas, amigos dele, vai tratá-la muito bem. Inclusive, as pessoas elogiam o vestido da Carrie, que ela mesma costurou. Isso é algo muito bacana de ver. Se você não soubesse do final, você logo pensaria que, poxa, que bacana, as coisas estão ajeitando ali. Mas nós temos a Chris e o Billy Nolan, que eles vão até uma fazenda, eles vão matar os porcos, vão pegar o sangue daqueles porcos, porque eles até falam, né, uma das frases que eles falam muito é sangue de porco para uma porca, que é como eles se referem a Carrie. Eles vão planejar tudo para que esse sangue caia na cabeça dela quando ela for chamada, porque tem toda uma votação do rei e da rainha do baile. Mas de início o que vai acontecer é que essa votação ela vai empatar. Mas aí eles vão ter uma nova votação, vão votar e Carrie e Tommy vão ser os, né, os vencedores. Mas Carrie, ela só é a vencedora porque nós temos, na verdade, o Tommy como concorrente. Então ele está como rei do baile e automaticamente, quando ele leva a Carrie e não a Sue, o que acontece é que a Carrie vai entrar na votação também. Quando a garota, os dois vão até lá em cima e eles se sentam na cadeira do rei e da rainha, o que acontece é que vai ser puxado lá, o sangue vai cair sobre os dois. E naquele momento, gente, a coisa mais bizarra e mais triste que eu achei, a coisa que mais me doeu, é porque o Tommy ele vai ser morto ali, né? Então nós temos que o Tommy, eu fiquei assim, gente, mas ele não fez nada, né? E é uma das coisas do livro do Stephen King, né? É típico da escrita dele que nós vemos em outros livros também. Eu fiquei muito revoltada porque o Tommy, ele vai morrer ali. Né? E ele não foi o causador de tudo aquilo, ele não aprontou com Carrie, ele levou ela todo bonitinho e Carrie vai ficar transtornada. Diante desse bullying, o que vai acontecer é o que eu falei lá atrás, né? Os poderes dela, quando ela está sob pressão, eles ficam descontrolados. Ela vai sair correndo para fora, mas ao sair, ela percebe que, ei, peraí, eu tenho poderes, né? Eu sou poderosa, essas pessoas não vão ficar rindo da minha cara assim desse jeito. Ela fecha as portas, ela percebe que ela tem o poder de ver ali onde estão os fios de energia elétrica, toda aquela corrente elétrica, ela tem uma noção, ela dá conta de manipular e ela vai eletrocutar, ela vai colocar fogo naquele local. E aí, nesse livro, né, de Shadow Explode lá, o que nós temos é que vai ser narrado. Gente, o livro parece que não acaba nunca, porque a gente vê um pedacinho ali desse final e logo vem trechos e mais trechos, e aí conta a versão do delegado, e conta a versão de outro policial, e conta a versão de outra pessoa que viu a Carrie, conta a versão de pessoas que estavam ali, então os bombeiros que estavam atendendo outra emergência, e aí a polícia que, né, estava ali. Então você vê que todas as coisas cooperaram para que essa tragédia ela fosse ainda maior. A Carrie sai transtornada pela cidade e você vê que esse bullying ele teve aí consequências muito grandes, mas não só para as pessoas que fizeram bullying com ela, muita gente inocente também acabou pagando por isso. Em relação a Chris e o Billy Nolan, o que nós temos é que há uma parte toda esquisita, né, entre os dois. Eles estão voltando para casa de carro, achando que se viram livres e tudo. E o que nós vemos é que eles vão sofrer ali um acidente, eles vão ter um desentendimento entre eles. Chris, ela acha que ela está manipulando o Billy, né? Ela vê nele como um cachorrinho que faz as suas vontades.
tudo que ela vê naquele cara não é aqueles caras promissores que ela estava acostumada a namorar, filhinho de papai, aquela coisa toda. Mas ela vê que, na verdade, o Billy é uma pessoa transtornada, é um cara, né, super que não tem nada a perder, então ela pode manipulá-lo. Mas ela se dá mal, porque ele é essa pessoa fácil de manipular, mas ele também é uma pessoa uma alma muito ruim. Então eles vão se envolver em um acidente, né? Porque de verdade eu fiquei com medo quando eu fiz a primeira leitura desse livro, eu fiquei com medo que eles se safassem. Falei, não é possível, né? Não é possível que esses dois vão se safar depois de tudo, né? Só vai ter esse desentendimento com eles. E Billy começa a tratar a Chris de forma muito rude, né? E tudo. Ele xinga ela e tal, e ela nunca foi tratada dessa forma. Ela fica tipo abismada, né? Tipo, como assim você vai me falar, né? Você vai falar comigo desse jeito? Mas são exatamente as consequências do que ela, né, armou para ela mesma. Daí, por fim, né, o que eu posso dizer é que muita gente vai falar que esse é um dos livros mais fracos do Stephen King. É o que eu disse anteriormente. Se você está acostumado com a leitura, com a escrita mais madura do autor, pode ser que ao fazer essa primeira leitura você estranhe bastante. Mas quando você pega esse livro pela segunda vez e lê com mais calma e lê observando mais detalhes, gente, é muito bizarro que o Stephen King tenha escrito esse primeiro livro, porque o livro é muito bom. Ele teve, é lógico, a ajuda da Tabitha, a esposa dele, para falar sobre as partes femininas, né, e tudo, essa coisa de menstruação, que ele não tinha muito, assim, ele não sabia muita coisa, então era uma das coisas que estava empacando o autor nessa escrita. Tanto é que provavelmente você já sabe, ele conta que ele jogou o manuscrito no lixo e a Tabitha, ela pegou esse manuscrito e leu. Eles estavam passando por umas dificuldades financeiras, ele era professor de inglês na época, ele publicava pequenos contos em revistas científicas, né, voltados para o público masculino, de ficção científica, essas coisas. E o que vai acontecer é que Tabitha, ela vai pegar esse livro, esse manuscrito ali, é uma história maior, então a revista não ia publicar essa história, sabe? Mas pode ser que uma editora publicasse, ela incentiva para que ele publique. Inclusive, essas partes do livro de Shadow Explode lá, o que nós temos é que ele incorporou essas partes exatamente para que o livro ele se tornasse maior. Ao invés de se tornar simplesmente uma novela, uma coisa assim, ele pudesse ser aí vendido para uma editora como uma história, né, um pouco maior, e assim poderia ser mais fácil de as editoras aceitassem esse livro. Gente, é muito bizarro, mas o que nós temos aqui é que desde a primeira, é claro que, ó, veja bem, Stephen King já escrevia, ele não estava acostumado a escrever histórias grandes. No entanto, ele já tinha ali uma certa precisão, já tinha uma intimidade com a escrita. Portanto, eu não achei esse livro fraco de forma nenhuma. Tudo que ele coloca aqui, né, esses personagens, a crueldade deles tão escancarada na nossa cara, assim. A Carrie, que nesses últimos momentos ali do livro, ela não poupa ninguém. Ela está transtornada, ela está com raiva, né? Nós vemos que Tommy ele vai morrer e, gente, é uma das coisas que mais mexeu comigo foi o Tommy, na verdade. Lógico, fora o bullying que a Carrie passa e tudo, mas o fato é que Tommy ele estava, né, tão ali, né, tão legal ali, e aí simplesmente ele falecer dessa forma é algo que, né, me deixou ali meio abatida. Mas então, o que acontece é o que nós temos é que nós percebemos que Stephen King ele não era um iniciante na escrita de forma geral. Ele já escrevia mais pequenas histórias que inclusive pagava as suas contas, os remédios do filho. Então você percebe
que ele já tinha uma escrita. É claro que outros livros do autor são muito melhores, melhores ainda do que Carrie, mas Carrie tem um lugarzinho assim dentro do meu coração muito grande. E essa segunda leitura, gente, se você leu pela primeira vez e você achou um livro fraco, eu te convido a fazer essa segunda leitura, porque com certeza você vai observar coisas que talvez na primeira vez que você leu você não percebeu, sabe? Você vai ver coisas aqui que na verdade passou batido de repente e vai perceber que esse livro ele é grandioso e ele é muito bem escrito. E uma das outras coisas também é essa interação com a mãe, né? A mãe bizarra, por mais que a gente ache, às vezes, um pouco exagerado as atitudes da mãe, gente, existe, né? Gente, eu sou do tipo que eu acho que existe loucos de todas as formas possíveis. E, infelizmente, uma das coisas que mais me dói é saber que Carrie, ela não estava segura em lugar nenhum. Né? Ela não tinha nenhum lugar que ela se sentisse segura, ela não tinha ninguém que a acolhesse, ela só queria viver ali um dia normal na pele de uma garota. E ela é durante o baile, né, também, ela faz algumas piadinhas ali e ela percebe que as pessoas acolhem bem essas piadas e ela pensa, opa, né, peraí, eu posso ser uma garota normal. E ela está vivendo esse momento tão especial até que tudo, né, infelizmente acontece. E dá uma raiva muito grande de Billy Nola, mas também a gente tem que lembrar de Chris, que está o tempo inteiro, né, instigando o namorado para que ele faça maldades com outras pessoas. Os dois são vilões que às vezes passam batido, né, em alguns, diante de outros livros do autor, mas são vilões bem cruéis. Você vê que Billy, ele é uma pessoa desestruturada, mas a Cris, ela tem uma família ali que tem nome, que tem um dinheiro e tudo, e mesmo assim ela é essa pessoa cruel. Ou talvez por isso, né? Porque é o que eu falei lá a respeito do pai dela, por exemplo, de ir lá no colégio e apontar o dedo na cara do diretor, né? E querer que ela não sofra as consequências, inclusive ameaçá-lo diante disso. Então a gente vê que a Cris, ela também é fruto do meio, né? Por mais que tenha a família perfeita ali, o que nós temos são pais que passam a mão na cabeça de todos os erros, e é por isso que ela se tornou essa pessoa, né, intragável, é o que nós temos aqui. Bom, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar o link desse livro aqui nos comentários, se você quiser adquirir. Lembra que qualquer coisa que você adquire pelo meu link, você me ajuda com uma pequena comissão. Deixe seu like, hype aí no canal ajuda demais. Um beijo e até o próximo vídeo.